Capítulo 28. Gênesis. Isaque chamou Jacó, abençoou-o e ordenou-lhe: Não tomes mulher dentre as cananeias. Levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. O Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e crescer em número, para que te tornes uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua descendência, para que venhas a herdar a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim, Isaque despediu Jacó, que foi a Padã Arã, até Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o tinha enviado a Padã Arã para lá tomar mulher para si, e que, tendo-o abençoado, havia-lhe ordenado: Não tomes mulher dentre as cananeias. E que Jacó obedeceu a seu pai e a sua mãe, e foi para Padã Arã. Assim Esaú entendeu que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Então Esaú foi a Ismael, e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão. Subtítulo: Jacó e o sonho da escada. E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça, e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência esta terra em que estás deitado, e a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E, cheio de temor, disse: Como este lugar é terrível! Este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Subtítulo: A coluna de Betel. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e a colocou como coluna. Então derramou azeite sobre ela e chamou a aquele lugar Betel. Antes, porém, o nome da cidade era Luz. Jacó também fez um voto: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e roupas para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus, e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. Capítulo 29. Gênesis. Subtítulo: Jacó chega ao poço de Harã. Então Jacó pôs-se a caminho e chegou à terra dos povos do leste. E, olhando, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas junto a ele.
pois davam de beber desse poço aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Todos os rebanhos ajuntavam-se ali. Os pastores rolavam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra no lugar, sobre a boca do poço. E Jacó perguntou-lhes: Meus irmãos, de onde sois? Eles responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes mais: Conheceis Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Perguntou-lhes ainda: Ele vai bem? Responderam: Vai bem. Ali está Raquel, sua filha, que vem chegando com as ovelhas. E ele disse: O dia ainda vai alto. Não é hora de recolher o gado. Dai de beber às ovelhas e levai-as às pastagens. Responderam: Não podemos, até que todos os rebanhos sejam recolhidos e seja removida a pedra da boca do poço. Então damos de beber às ovelhas. Subtítulo: Jacó encontra-se com Raquel. Enquanto Jacó ainda lhes falava, Raquel chegou com as ovelhas de seu pai, porque era ela quem as levava às pastagens. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou Raquel e, levantando a voz, chorou. E Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, filho de Rebeca. E Raquel foi correndo contar essas coisas a seu pai. Quando Labão ouviu as notícias sobre Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e levou-o para casa. E Jacó relatou a Labão todas essas coisas. Disse-lhe Labão: De fato, tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Depois disso, Labão perguntou a Jacó: Trabalharás de graça para mim, por ser meu parente? Diga-me qual será o teu salário. Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia, e o da mais moça, Raquel. Leia tinha os olhos sem brilho, ao passo que Raquel era bonita de porte e de rosto. Porque amava Raquel, Jacó disse: Por Raquel, tua filha mais moça, trabalharei 7 anos para ti. Labão respondeu: É melhor dá-la a ti do que a outro. Fica comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos por causa de Raquel. E estes lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Subtítulo: Labão engana Jacó. Então Jacó disse a Labão: Dá-me minha mulher, porque o tempo já se completou. Quero unir-me a ela. Labão reuniu todos os homens do lugar e ofereceu um banquete. À noite pegou sua filha Leia e levou-a a Jacó, que a tomou por mulher. E Labão deu sua serva Zilpa para ser serva de sua filha Leia. Quando amanheceu, lá estava Leia. E Jacó perguntou a Labão: Que é isto que me fizeste? Eu não trabalhei para ti em troca de Raquel? Então, por que me enganaste? E Labão respondeu: Não se faz assim em nossa terra. Não se dá a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana desta. Então te daremos também a outra, em troca do trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Subtítulo: Jacó casa-se com Raquel. Assim fez Jacó, e cumpriu a semana de Leia. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. E Labão deu sua serva Bila para ser serva de sua filha Raquel. Então Jacó tomou também Raquel por mulher. Ele a amava muito mais do que a Leia, e trabalhou para Labão por mais 7 anos. Subtítulo: Os filhos de Jacó.
O Senhor viu que Leia era desprezada e tornou-lhe o ventre fértil. Raquel, porém, era estéril. E Leia engravidou e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: porque o Senhor viu a minha aflição, agora meu marido me amará. Ela engravidou outra vez e deu à luz um filho, e disse: porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e deu-lhe o nome de Simeão. Engravidou ainda outra vez, e deu à luz um filho, e disse: agora, desta vez, meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. De novo, engravidou e deu à luz um filho, e disse: desta vez louvarei o Senhor. Por isso, deu-lhe o nome de Judá, e parou de ter filhos. Capítulo 30, Gênesis. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então a ira de Jacó acendeu-se contra Raquel e disse: por acaso estou eu no lugar de Deus, que impediu que o teu ventre desse fruto? Ela respondeu: aqui está minha serva Bila. Une-te a ela, para que eu tenha filhos por meio dela, recebendo-os em meu colo. Assim ela lhe deu sua serva Bila por mulher, e Jacó conheceu-a intimamente. Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, deu ouvidos à minha voz e me deu um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. E Bila, serva de Raquel, engravidou outra vez e deu um segundo filho a Jacó. Então Raquel disse: com grandes lutas lutei com minha irmã e venci, e deu-lhe o nome de Naphtali. Quando Leia percebeu que havia parado de ter filhos, tomou Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Leia, deu à luz um filho a Jacó. Então disse Leia: afortunada, e deu-lhe o nome de Gade. Depois, Zilpa, serva de Leia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Leia: como sou feliz, as mulheres me chamarão feliz. E deu-lhe o nome de Aser. Nos dias da colheita do trigo, Ruben foi ao campo, achou mandrágoras e as trouxe para Leia, sua mãe. Então Raquel disse a Leia: peço-te que me des das mandrágoras de teu filho. Ao que Leia lhe respondeu: não lhe basta ter me tirado o marido? Queres tirar também as mandrágoras de meu filho? E Raquel prosseguiu: ele se deitará contigo esta noite em troca das mandrágoras de teu filho. Quando Jacó veio do campo à tarde, Leia saiu-lhe ao encontro e disse: irás unir-te a mim, porque de fato te aluguei em troca das mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó deitou-se com ela. E Deus ouviu Leia, que engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Então Leia disse: Deus me deu a minha recompensa, pois dei minha serva a meu marido, e deu ao filho o nome de Issacar. Leia engravidou outra vez e deu a Jacó o sexto filho, e disse: Deus me deu um dote excelente, agora meu marido ficará comigo, pois já lhe dei 6 filhos. E deu-lhe o nome de Zebulon. Depois ela deu à luz uma filha, e deu-lhe o nome de Diná. E Deus lembrou-se também de Raquel, ouviu-a e a tornou fértil, de modo que ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou-me a humilhação, e deu-lhe o nome de José, dizendo: acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Subtítulo: o acordo entre Labão e Jacó. Depois que Raquel deu à luz José,
Jacó disse a Labão: Despede-me, a fim de que eu vá para meu lar, para minha terra. Dá-me as minhas mulheres, pelas quais trabalhei para ti, e os meus filhos, e deixa-me ir, pois sabes o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu: Se tenho achado favor aos teus olhos, fica comigo, pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina o teu salário, e eu o pagarei. Ao que Jacó lhe respondeu: Tu sabes como trabalhei para ti e como cuidei do teu rebanho, porque o pouco que tinhas antes da minha chegada, muito se multiplicou. E o Senhor te abençoou desde que vim para cá. Agora, porém, quando trabalharei também por minha casa? Labão insistiu: Que devo dar-te? Então Jacó respondeu: Não precisas dar-me nada. Voltarei a apacentar teu rebanho e a cuidar dele se aceitares isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escuros entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras. Este será o meu salário, de modo que a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando verificares o meu salário diante de ti. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e escuro entre as ovelhas, e for achado comigo, será considerado furtado. E Labão concordou, dizendo: Seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia branco, e todos os escuros, entre os cordeiros, e os entregou ao cuidado de seus filhos. E distanciou-se de Jacó 3 dias de caminhada. E Jacó continuou a cuidar do restante dos rebanhos de Labão. Subtítulo: Jacó obtém compensação. Então Jacó tomou varas verdes de estoraque, de amendoeira e de plátano, e, descascando nelas iscas brancas, deixou à vista o branco que nelas havia, e pôs as varas que havia descascado em frente dos rebanhos, nos coxos, isto é, nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e eles acasalavam quando vinham beber. Os rebanhos acasalavam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros, mas fez o restante dos rebanhos olhar para os listrados, e para todos os escuros no rebanho de Labão, e pôs seu rebanho à parte, separando-o do rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes acasalavam, Jacó punha as varas nos bebedouros, diante dos olhos do rebanho, para que acasalassem diante das varas, mas não as punha quando o rebanho era fraco. Assim as fracas ficavam para Labão, e as fortes para Jacó. E o homem enriqueceu muito, e veio a possuir grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos.